Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 132. Salmo 132. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Deus, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar, vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito e Pai, nós neste momento estamos diante da Tua Palavra, que já tendo sido lida, Senhor, já abençoa-nos os corações, as vidas, ó Pai, com a graça que dela brota, ó Deus, com a edificação que é própria àquilo que o Senhor inspirou e aquilo que nos instrui, nos corrige, a Tua Santa Palavra. Ó Deus, mas agora diante dela nós queremos mais profundidade do que a simples leitura. Nós queremos, ó Deus, ouvir a exposição dela, as suas aplicações, de modo que tenhamos um proveito ainda maior daquilo que lemos agora. De maneira, Senhor, que nós lhe clamamos, lhe pedimos, que Tu, ó Deus, nos orientes quanto ao falar. De maneira que o Senhor nos instrua, ó Deus, quanto ao modo de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor permita que os Teus servos, ó Deus, sejam sinceros, prontos para ouvir e receber a Tua palavra e saírem daqui para vivê-la, para praticá-la. É o que nós te pedimos, ó Deus, não porque merecemos, mas unicamente confiados nos méritos do nosso Senhor Jesus. É que te clamamos e pedimos. Amém, Deus. Amados, nós agora estamos diante do Salmo 132. Pela manhã nós vimos o Salmo 131, nós vimos um Salmo de Davi, nós vimos sobre a humildade verdadeira que nós encontramos através da maturidade da fé, através de marcas que Davi coloca como muito importantes para as nossas vidas, como a disposição em conquistar e vencer o orgulho, a disposição em sermos contentes no Senhor, a disposição de afastarmos de nossas vidas tudo aquilo que produz altivez dos nossos olhares. De maneira que ali no Salmo 131 nós vemos muito bem definida uma postura agradável, adequada à vida piedosa, que é uma postura de verdadeira humildade. Mas agora nós estamos diante de uma outra palavra, de um novo salmo agora escrito por Salomão, mas com clara referência a um evento histórico importante da vida de seu pai, Davi, um evento marcante, importante, da disposição de Davi no contexto do chamado Pacto Davídico, ou seja, da reafirmação do pacto do Senhor com o seu povo através de Davi.
Salomão aqui chama-nos a atenção para esse episódio de Davi com Deus, de toda a promessa, a disposição de Davi em relação à casa do Senhor, a habitação de Deus no meio do povo, mas ao mesmo tempo que nos chama a atenção para algo muito importante na vida do peregrino, na vida daqueles que caminham em direção à Jerusalém Celestial. Aqui Salomão vai nos falar sobre a importância da obediência como uma expressão de uma fé madura. Aqui nós vamos encontrar ensinos preciosos, demonstrações preciosas do quanto a obediência é fundamental para a verdadeira religião, para a verdadeira fé. Nós temos vivido muitas lutas no cristianismo em todos os tempos, mas em particular nos últimos anos, nós temos visto uma coisa significativa e preocupante em relação, por exemplo, à Europa, aos Estados Unidos e até, por que não dizer, já aqui no nosso país, o Brasil, que é o fenômeno do chamado pós-cristianismo. Nós não apenas temos visto muitas demonstrações de falsa religiosidade, mas já temos visto, até mesmo nas gerações de filhos e netos de presbiterianos, essa expressão do distanciamento do pacto do Senhor, da aliança do Senhor. E isso tem sido uma consistente demonstração do comprometimento de seus pais e seus avós com relação a essa que é uma prática fundamental para o peregrino na prática da verdadeira religião, que é a obediência. Os presbiterianos, historicamente, são conhecidos por serem reformados, por serem, por exemplo, confessionais, por adotarem os padrões de Westminster, por terem uma confessionalidade histórica que é, sobretudo, uma demonstração daquilo que é o ensino das Escrituras, daquilo que é a verdade bíblica claramente exposta de Gênesis a Apocalipse. E durante muito tempo, o cristianismo esteve baseado em alguns alicerces importantes. Dentre eles, dentro desse contexto de confessionalidade, o princípio regulador do culto e da vida. O fato de que a obediência ao modo da religião como estabelecida por Deus é algo muitíssimo importante. É algo fundamental para a continuidade da expressão da verdadeira religião. E por essa desobediência, pela mudança da maneira estabelecida por Deus de se fazer as coisas, nós temos percebido muitos efeitos devastadores sobre a própria igreja e efeitos na vida de muitos dos descendentes de presbiterianos que hoje são chamados de pós-cristãos. Muitos netos e filhos de crentes, não apenas do presbiterianismo, mas de outras denominações históricas que hoje sequer passam perto de suas igrejas. E isso apenas como um sucedâneo, como uma consequência normal, natural, da prática da desobediência de seus pais. Mudou-se o culto, mudou-se a maneira de se proceder na casa de Deus. Algumas igrejas nos Estados Unidos, chamadas de presbiterianas, já ordenam mulheres e já ordenam homossexuais, contrariando o modo estabelecido por Deus. A própria prática do culto, e não apenas a prática do culto, mas a prática da vida, se tornou em flagrante desobediência. E nós temos visto muitas outras expressões de desobediência do pacto do Senhor, gerando e produzindo o chamado pós-cristianismo. Gerações anteriores à nossa conviviam, por exemplo, firmemente com a prática do culto individual, do culto familiar, do culto chamado culto doméstico, de maneira que isso, como uma expressão de obediência a Deus, sempre produziu bons frutos com filhos consagrados, com uma descendência piedosa. Mas a desobediência no modo, na prática da religião, fez com que muitos lares estejam hoje colhendo os frutos desse chamado pós-cristianismo. E aqui o que nós vemos é Salomão resgatando algumas coisas importantes dos eventos da vida de seu pai, para mostrar o quanto a obediência é importante e está na base da verdadeira religião, está na base da verdadeira fé. Aqui nós temos uma comemoração do zelo de Davi para com a casa de Deus. Ele foi provavelmente escrito em dedicação, na dedicação do templo, como um apelo a Deus em nome de Davi. É uma música que contém o sonho do santuário,
que começou com o rei Davi lá em 2 Samuel capítulo 7, e chegou a ser concretizado por o próprio Salomão. Neste salmo nós vemos brotar fortemente uma subida, um cruzamento entre duas coroas, entre aquilo que começou no reinado do pai e agora se realiza no reinado do filho. E duas expressões são interessantes aqui neste salmo. A primeira é quando no início do salmo, na parte B do versículo 1, Salomão diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. E depois, quando ele diz: eu vou fazer com que a força de Davi brote, a sua coroa irá brilhar. Aqui há uma celebração dentro de um contexto onde a palavra-chave, onde a ideia básica deste cântico é de que a obediência é a alma desta relação pactual estabelecida e aqui cantada por Salomão, aqui reivindicada por Salomão, conectando a sua própria história, a sua própria devoção com a história começada, iniciada com seu pai. A história, dentro dessa história, é sobre obediência. Algo que é fundamental na vida peregrina, algo que é fundamental para a nossa expressão como peregrinos do Senhor, de uma prática da verdadeira religião. João Calvino, ele asseverou que o verdadeiro conhecimento de Deus nasce da obediência. É assim que nós temos a expressão também de uma fé madura. E certamente talvez seja essa a mais importante expressão de uma fé madura, a obediência. Uma fé madura resulta da obediência. E Deus, ao longo da vida, concede-nos essa obediência. É Ele mesmo quem nos faz perseverar, o que nós já aprendemos em salmos anteriores. É Ele mesmo quem nos conduz como peregrinos do Senhor em perseverança, e numa perseverança que obedece a Ele, que procede da maneira como Ele deseja que estejamos procedendo. Portanto, meus irmãos, a fé, quando não participada, vivida de maneira obediente, ela perde realidade, ela perde todo o toque de realidade, ela perde a sua vitalidade, ela perde todo o caráter da aventura com o qual nós estamos envolvidos. Qual que seria a grandeza da peregrinação, da jornada, da caminhada dos crentes rumo ao que Deus tem nos reservado, se não fôssemos vistos obedientes àquele que nos chamou para caminhar? Não haveria nenhuma grandeza nesta aventura. Seríamos como errantes, como meros andantes e não como peregrinos com o destino certo. É a obediência que de fato solidifica a natureza do caminho com o qual nós estamos envolvidos. Portanto, meus irmãos, a obediência é algo importante para a verdadeira religião. Mas Salomão aqui irá nos ensinar que a obediência é segundo Deus. A obediência é de acordo com Deus. É conforme a maneira como Ele estabeleceu e não como nós achamos que devemos obedecer. Uma das consequências da natureza depravada do homem é o desejo de que as coisas sejam à nossa maneira, da maneira como nós queremos. Há uma paixão em fazer a coisa errada no meio do caminho e muitas vezes no meio do caminho errado. O homem redimido, no entanto, é capaz de reconhecer isso como pecado, embora ele ainda também lute com esses desejos às vezes. Davi lutou contra isso. Davi, não obstante ele tenha tentado obedecer a isso, esforçado em sua vida, e especialmente nos eventos que são aqui mencionados por esse salmo, ele também tentou em diversas vezes fazer as coisas do seu modo. Ele tentou proceder à sua maneira. Quantas vezes nós percebemos aqui nessa história Davi se excedendo em zelo, mas um zelo que é segundo a sua maneira e não um zelo que é de acordo com Deus. Nós pela manhã ouvimos o quanto ambições enlouquecidas são perigosas, o quanto aspirações que aparentemente soam como coisas boas nas nossas vidas podem ser totalmente sem Deus. O quanto nós podemos estar muito mais conectados a um trabalho forte para construir uma Babel do que estarmos descansando no Éden, descansando confiantemente no Senhor.
Isso é importante para avaliar a natureza daquilo que tem sido o nosso comportamento de obediência, a nossa disposição de obediência. Será que de fato temos vivido uma vida espiritual madura, uma fé madura, que são claras evidências de uma obediência que é de acordo com Deus? Ou temos demonstrado um zelo religioso que por vezes é até intenso, é dedicado, mas não é de acordo com Deus? Há muitas coisas no cristianismo atual que têm nos causado grande preocupação. Por exemplo, o próprio movimento reformado no Brasil. Quantas vezes, em nome de se defender uma igreja melhor, uma igreja mais reformada, uma igreja que seja mais de acordo com documentos históricos, jovens têm se excedido, de maneira que o seu zelo é aparente, mas não é consistente com aquilo que Deus estabeleceu como obediência. Porque muitas vezes, em nome desse zelo, nós temos jovens, entre aspas, teólogos se levantando na internet, nas próprias igrejas, e passando por cima do modo como Deus estabeleceu que as coisas sejam feitas. Aqui nós vamos nos deparar com Davi tentando ser zeloso com o regresso da arca do Senhor para o meio do povo e um lugar onde o povo possa adorar a Deus. E ao tentar fazer isso, ao tentar ser zeloso, Davi faz de uma maneira muito diferente da maneira exigida, requerida por Deus. Quantos de nós têm procurado obedecer de um jeitinho diferente? E não do jeito que é de acordo com Deus. É sobre isso que nós vamos aprender aqui. Sobre a necessária relação entre obediência e a maturidade da fé, que traz consigo nessa relação um forte senso de continuidade com o passado e um senso crescente de exploração no futuro. Palavras que falam sobre o estímulo de se alcançar o futuro, mas sem perder o contato com a realidade diária e sobretudo com as coisas do passado e com a maneira como Deus estabeleceu as coisas do passado. É exatamente o que temos quando temos uma memória precisa dos caminhos com Deus, da maneira de se caminhar com Deus, combinando aquilo que nós tivemos de promessas no passado com uma esperança presente que espera consistentemente, confiantemente coisas do futuro. E nós começamos falando sobre o juramento de Davi para Deus, que nós encontramos nos versos de 1 ao verso 10. Aqui nós vemos nessa primeira parte do Salmo, Salomão falando sobre o juramento de seu pai ao próprio Deus. Vamos repassar rapidamente alguns aspectos desse juramento nos versículos de 1 a 10. Ele começa falando: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, das muitas aflições pelas quais Davi passou, e foram muitas. Daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre elas. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele fez um juramento, porque ele sabia que estava debaixo do pacto do Senhor e podia certamente declarar coisas a ele, afirmar compromissos com ele. Coisa que nós não vemos corriqueiramente no cristianismo dos nossos dias, onde não vemos votos e juramentos, mas barganhas sendo propostas para Deus. E no verso 3, ele fala sobre a natureza desse voto feito, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, até que eu encontre morada para o poderoso de Jacó. No primeiro momento nós vemos aqui uma boa intenção de Davi. Nós percebemos que Davi está bem intencionado. O que está movendo certamente o sentimento de Davi é aquilo que é a alma, o espírito dos salmos ascendentes, esses salmos de subidas ou cânticos de romagem, que é a expressão: não há lugar como o nosso lar, ou seja, não há lugar tão bom quanto a presença de Deus, quanto estarmos na companhia de Deus. É isso que move o coração de Davi no desejo de construir uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. E ao estabelecer esse juramento, nós percebemos aqui nesse juramento, dois aspectos importantes. O primeiro dele é que é um juramento falado. Nos versos de 1 a 5, nós vemos aqui um juramento falado. Nós percebemos claramente
que estas coisas do seu sentimento, do seu coração, se realizem para o Senhor. Vejamos algumas coisas destacadas aqui desses versos de 1 a 5, que são importantes para a natureza da nossa obediência, que é uma obediência pactual, que é de acordo com Deus. Aqui, recorrentemente, assim como recorrentemente nas Escrituras, nós vamos encontrar essa expressão que está no versículo 1. Lembra-te, Senhor. Nós sabemos que Deus é onisciente, que Deus conhece tudo e sabe tudo. Então você poderia perguntar, poxa, mas será que Deus havia esquecido do que Davi havia feito e agora Salomão está tentando fazer com que Deus se lembre novamente do que aconteceu? Não, a ideia não é essa. A ideia aqui não é de se recordar, porque Deus sabe perfeitamente todos os eventos e conhece todas as pessoas, assim como todas as contingências e todas as possibilidades que envolvem essas pessoas. Aqui, na verdade, o que nós encontramos é que quando Deus usa essa expressão através de Salomão neste salmo, é como um pedido de bênção da aliança de Deus, como nós vamos encontrar em vários outros lugares, como por exemplo em Gênesis 8:1, Deus se lembrou de Noé. O que significa isso? Não que Deus tivesse se esquecido de Noé, mas Deus exerceu misericórdia sobre Noé. A graça de Deus se fez presente e real naquele momento para Noé. Deus não havia esquecido. E lembrar-se aqui é exercer a expressão do pacto através da misericórdia. Gênesis 19:29 diz que Deus se lembrou de Abraão. Também não havia esquecido-se de Abraão, mas dele teve misericórdia e a ele manifestou a sua graça. Em Gênesis capítulo 30, verso 22, diz que Deus se lembrou de Raquel. E lá em 1 Samuel 1:19, 2:21, a expressão é de que Deus se lembrou de Ana. Isso é muito comum, a ideia do povo de Israel em ocupar-se das memórias pactuais, das memórias a respeito do que Deus havia feito, é sempre no sentido de se lembrar desta expressão, desta manifestação da misericórdia do Senhor na vida do seu povo, na vida dos que são seus. Então, o início, o começo aqui de Salomão em falar do juramento do seu pai, em falar desse juramento falado, dito de Davi a Deus, é de que o Senhor precisava se lembrar a favor de Davi, a favor da misericórdia sobre as coisas de Davi e que Davi havia jurado, havia prometido ao Senhor. Há ainda esta mesma expressão em outros textos. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 6, versos 5 e 6, diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Foi essa a maneira do Senhor se lembrar deles. Ou seja, o Senhor manifestou a eles misericórdia. O Senhor manifestou a eles o seu favor. Essa é a maneira do Senhor se lembrar. Então, como é que diante do juramento falado de Davi, Deus haveria de se lembrar de Davi? Haveria de se lembrar manifestando misericórdia ao povo, no tocante às coisas juradas por Davi, que era o desejo de que a habitação de Deus existisse no meio do povo, de que houvesse uma casa de Deus para o povo, de que houvesse um lugar de Deus para que o povo pudesse retomar ali, no seu lugar de culto, o desejo satisfeito de que não há lugar como o nosso lar, não há lugar como estar na presença do Senhor. Então é nesse sentido que Salomão começa aqui a destacar esse juramento de seu pai. Especificamente, então, Salomão pede ao Senhor que se lembre e abençoe Davi por causa de todas as suas aflições, de todas as suas provações. Quando nós olhamos para os eventos da vida de Davi, não fica difícil entender o que ele está querendo dizer. Nós sabemos o quanto a vida de Davi foi atribulada em vários episódios, em várias ocorrências, em vários momentos. Por exemplo, ele, enquanto se preparava para enfrentar Golias, ele sofreu zombaria a partir dos seus próprios irmãos. É o que nós encontramos lá em 1 Samuel 17.
A própria família dele fazendo pouco caso do desejo dele de enfrentar o grande gigante. Ele vagou e correu quando foi perseguido por Saul, como fruto do objeto da inveja e do ódio de Saul. Isso trouxe provações, aflições para Davi. Ele sofreu em silêncio quando Simei o amaldiçoou e jogava pedras e terra contra ele, lá em 2 Samuel capítulo 6, verso 13. Recordamos a aflição emocional que Davi enfrentou na perda de seu amigo querido, Jonatas, lá em 2 Samuel capítulo 1. E nós temos vários salmos onde Davi clama ao Senhor para livrá-lo dos seus inimigos. Davi não foi um homem que sofreu aflições, duras situações de angústia apenas por conta dos seus pecados, que são, obviamente, claramente conhecidos de nós, mas também desses vários episódios de provações duras, de aflições, de objeções. Ora Davi chorando a perda de alguém que amava muito, ora Davi sofrendo porque os seus inimigos faziam pouco caso dele mesmo, ou porque a própria família fazia graça, fazia troça da sua tentativa de enfrentar Golias. Então, ele traz isso aqui à memória, Salomão, e diz: Senhor, lembra-te, ou seja, tem misericórdia, ou seja, tem favor pelas provações, de todas as provações que meu pai passou, para que o Senhor exerça misericórdia, para que o desejo dele, o sonho dele, seja então satisfeito pela tua bênção. Que o Senhor o abençoe nesse sentido. Então, o que nós percebemos aqui é que ele está pedindo a bênção do Senhor e invoca esses sofrimentos na vida de Davi, e há um motivo para isso. Quando o próprio Davi, no Salmo 131, que nós vimos pela manhã, ele diz que não era soberbo, não era orgulhoso o coração dele, que o seu olhar não era altivo, que ele não queria grandes coisas, coisas demais para ele. Nós percebemos ali, naquele momento, o quanto o coração de Davi era de fato segundo Deus, porque não obstante a grandeza de alguns dos seus pecados, o coração de Davi é contente na presença do Senhor. Davi foi sim um homem segundo o coração de Deus, porque ele dependeu de Deus. Porque ele sempre que possível ele corria para Deus como uma criança desmamada, e nele se refugiava, e nele ele descansava. Apesar de todos os seus sofrimentos, Davi não se tornou apático quando o Senhor o entregou, em momentos de alívio e de descanso. O Davi que nós vemos no sofrimento, ele é tão consistente quanto o Davi que nós encontramos em momentos de paz. Ele desejou servir ao Senhor, não apenas quando estava sendo confrontado pelo seu pecado e arrependido e completamente envergonhado do seu pecado, mas quando Davi estava em situações de conforto, de alívio, ele desejou sinceramente servir ao Senhor. E é sobre isso, sobre esse desejo dele, sobre essa disposição dele de servir ao Senhor sinceramente, que aqui Salomão pede a bênção do Senhor. Lembra-te, Senhor, lembra-te, assim como tu te lembraste de Noé, tu te lembraste de Abraão, tu te lembraste de Ana, de Raquel, tu te lembraste do povo do Egito, e sobre todos eles lançastes a tua misericórdia. Lembra-te do Senhor. Considera as provações de Davi. Palmer Robertson aponta que ele poderia ter explorado sua realeza, buscado prazeres relaxantes para si mesmo, mas quando ele começou a ter alguma prosperidade, viu-se preso por seu compromisso ao Senhor. Quem dera todos nós lutássemos com os pecados que lutamos, como Davi lutou com o dele, e muitas vezes achamos o dele muito pior do que o nosso, mas pudéssemos ser como Davi, que em momentos de alívio, em momentos de conforto, foi ainda mais consistente em adorar e buscar o Senhor, em desejar servir o Senhor. Davi poderia ter sido seduzido pela mágica, pelo glamour da realeza, mas ele sentia-se preso ao seu compromisso com o Senhor. E ele fazia isso com um coração sincero, não obstante ter errado. Qual foi esse compromisso de Davi, que aqui, por exemplo, Palmer Robertson aponta? O que teve Davi prometido aqui neste salmo, que é referenciado, né, por Salomão. Aqui os textos, os versos dizem que era o desejo de que
ele construísse uma morada para o Todo-Poderoso, um lugar para a habitação de Deus. Nós, por muitas vezes, também temos buscado juramentos semelhantes. Nós temos desejado que a obra do Senhor seja feita, que haja lugar para as coisas de Deus. Nós temos desejado que hajam ministérios, que hajam iniciativas, que coisas sejam feitas para o Senhor. Talvez as motivações não sejam tão profundas quanto a de Davi, e mesmo as intenções aqui, o projeto, a ideia, não seja tão elaborada, mas quantas vezes na vida cristã nós temos desejado servir ao Senhor, temos desejado fazer coisas para o Senhor. Mas há um problema aqui, nessas coisas pretendidas por Davi, e aqui mencionadas nos versos de 1 a 5, esse seu juramento. É que não obstante Davi ter boas intenções, e as suas intenções são claras em 2 Samuel 6 e 7, 1 Crônicas 13 e 16, mas ele vai falhar na obediência. E por mais que ele deseje um templo, ele deseje uma morada para Deus, ele não vai conseguir fazer. E por quê? Porque não obstante querer servir ao Senhor, querer e ter boas intenções quanto à obra de Deus, ele foi desobediente. A palavra de Deus vai dizer-nos que Davi tentou fazer a coisa zelosamente, mas se excedeu. Não fez da maneira de Deus. O James Montgomery Boyce diz que Davi aqui não é lembrado por Salomão pelo seu zelo excessivo. Ele é lembrado por suas boas intenções. Ele foi motivado por um desejo de honrar a Deus, mas errou. E por isso não pôde provar da construção do templo. Isso recaiu, ficou para o seu filho Salomão. Que lá em 2 Crônicas 6 e 7 consagra esse templo. O que Davi fez de errado? Ao cumprimento desse juramento foi comprometido por uma atitude de desobediência dele. Havia um desejo grande de Davi de retornar à arca para a presença do povo, para que ali entendesse-se que havia a presença de Deus. E nesse seu afã, nesse seu desespero de buscar essa arca, Davi procedeu de uma maneira diferente da maneira como Deus havia prescrito. A arca era uma caixa de madeira coberta de ouro, tinha uma cerca de 1 metro de comprimento e mais ou menos 1,5 pé de altura. Dentro dela continham as pedras dos 10 mandamentos, onde Deus gravara os 10 mandamentos e entregara a Moisés. E ela havia sido selada, lacrada com ouro. E essa arca era vista pelo povo, era interpretada, e havia uma grande importância dela para o povo, porque era sinal da presença de Deus. O lugar apropriado, adequado, o lugar para a arca ficar, era o Santo dos Santos. Lugar que só poderia ser adentrado pelo sacerdote. O povo não poderia entrar lá, porque era o sinal exato, preciso da presença de Deus. Só que Deus estabeleceu uma maneira para esta arca ser transportada, e Davi a desconsiderou. Há uma diferença, obviamente, na desobediência de Davi para a desobediência de Saul. Saul, ele profanou, ele de fato contaminou o culto, com o intuito de que ele mesmo fosse glorificado. Davi aqui deseja a honra de Deus. Davi tem claramente intenções corretas, aprovadas. Os seus desejos são bons, mas a forma como ele procede é errada. Ele vai pegar um caminhão de bois, ele vai tentar transportar a arca de qualquer maneira. Ele não poderia fazê-lo, de acordo com a prescrição bíblica, deveriam ser apenas sacerdotes aqueles que deveriam fazer o transporte da arca. Mas mesmo assim ele quer fazer da sua maneira, do seu jeito. E vai lá com a cara e a coragem, no peito e na raça, como se diz, e tenta transportar do seu jeito. Uma clara expressão do quanto o zelo excessivo pode ser um problema. Por mais que as intenções, por mais que os nossos desejos, por mais que aquilo que a gente pretenda seja bom e seja correto. Tem gente que diz, não, a forma não é importante. A palavra de Deus diz que sim, a forma é importante.
transportou esta arca de uma maneira diferente. Ele fez de uma maneira que não foi estabelecida, não foi prescrita por Deus. E quantas coisas nós temos feito de maneira diferente da estabelecida por Deus? Ministérios são abertos, igrejas são abertas de uma forma que é diferente da maneira prescrita e estabelecida por Deus. O desejo de reforma da igreja, o desejo de melhorar coisas na igreja, tem sido feito com as melhores das intenções, mas de uma maneira errada, desobediente, fora da maneira estabelecida por Deus. Deus instituiu o governo na igreja, mas membros muitas vezes querem governar aqueles que Deus instituiu como governo da igreja. Quantas vezes nós, em nome das boas intenções, quantas vezes nós, em nome de fazer a coisa certa, temos desobedecido, e isso não combina com a verdadeira religião. Sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, eu tenho exortado os jovens que tanto têm se encantado com a fé reformada no Brasil, mas que, do mesmo jeito que muitas vezes são capazes de nos encantar com o vigor com que abraçam a verdade, são capazes de nos desencantar com a forma desobediente como lidam com elas. Durante o período do Supremo Concílio, nós tivemos a oportunidade de ir jantar com alguns desses jovens. Eu e mais 2 pastores, mais 3 pastores. E jantar com alguns desses jovens. E nós podíamos ali nos encantar com a disposição, a alegria, o ânimo com que eles amavam a igreja, amavam o Senhor e desejavam fazer o bem para a igreja do Senhor. Eles queriam a reforma da igreja de Natal. Eles querem isso. Mas quantas vezes nós queremos isso de uma maneira contrária ao modo prescrito por Deus? Muita gente, por exemplo, vê a maravilha de termos Lutero como grande reformador, aquele que fez eclodir a reforma protestante e a grande libertação na história da reforma, do jugo que a Igreja Católica, do cativeiro que a Igreja Católica acabou por estabelecer sobre a fé, sobre os homens, sobre a igreja. Mas poucos se atentam para a forma como Lutero trabalhou a reforma. Poucos se atentam para a forma como Calvino lutou e procedeu à reforma. Estes homens, sobretudo, eram homens ordenados, investidos pela igreja, reconhecidos pela igreja. Eles estavam numa posição de poderem estar diante dos concílios, que é o foro, o lugar onde a reforma da igreja acontece. Isso tem sido uma grande preocupação nossa, de muitos pastores, sobre aquilo que tem sido dito e falado a respeito de reforma no Brasil. Meninos não fazem reforma, ministros, presbíteros, pastores, oficiais de Cristo lutam pela reforma dos seus foros adequados. Meninos estudam, meninos buscam vida piedosa, meninos se submetem piedosamente a ministros que, mesmo imperfeitos, são ministros de Cristo. Esse é o modo, essa é a maneira estabelecida por Deus. E assim como Davi operou um grande erro ao querer transportar a arca com a melhor das intenções, de uma maneira barbeira, de uma maneira fora da prescrição divina, quantos de nós temos desobedecido a Deus com a melhor das nossas intenções, mas procedendo de uma forma diferente da forma prescrita pelo Senhor? E aí é preciso dizer: lembra-te, Senhor. E aí é preciso saber: será que o Senhor haverá de nos abençoar? Será que o Senhor haverá de exercer a sua bênção sobre aquilo que fazemos como expressão de desobediência? O fato, meus irmãos, que não está explicitado no Salmo quanto às intenções de Davi, é de que, não obstante Davi desejasse uma casa, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó, já Davi estava ignorando o fato de que não era esse o desejo e não era esse o projeto de Deus. Deus não queria para ele uma habitação que fosse feita por mãos humanas.
E é isso que a sequência do Salmo vai falar para nós. É isso que o Salmo vai nos trazer nesta sua segunda parte, a partir dos versos 11 e 18. Vejam só o que nós encontramos de 11 a 18. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. O que fica evidente a partir daqui é que Deus não desejava algo feito por mãos humanas, mas Ele estava certo de que Ele iria habitar um templo feito por Ele mesmo. Mas Ele haveria de habitar Sião, Ele haveria de habitar pessoas e não lugar. Portanto, a verdadeira religião atenta-se para a obediência que é de acordo com Deus. E por melhores que sejam as nossas intenções, por melhor que sejam os nossos votos, por melhor que sejam os nossos juramentos, é preciso estar com os ouvidos atentos àquilo que é o juramento do Senhor. E o juramento do Senhor sempre haverá de emendar, de corrigir, de adequar o nosso. É isso que o juramento do Senhor faz aqui em relação ao juramento de Davi. Sim, de fato, o Senhor ouviu Davi. Sim, de fato, o Senhor teve misericórdia, exerceu misericórdia às provações de Davi. E para a descendência de Davi, Ele estabeleceu aquilo que é a sua morada, aquilo que é o sonho, a aspiração, a boa ambição de Davi, que nas suas melhores intenções acabou por tomar alguns rumos não aprovados por Deus, mas que agora Deus coloca no curso correto, a partir do seu próprio juramento. É Deus na aliança do pacto dizendo: sim, você vai obedecer, mas não desse jeito torto. Eu aprumarei a tua obediência, eu corrigirei a tua obediência, e você fará como tem que fazer. No registro original do pacto davídico, lemos em 2 Samuel 7, nós vemos a promessa de Deus de que Ele vai estabelecer o seu povo na terra que Ele tinha lhes dado. Ele ainda prometeu que iria dar um sucessor a Davi, como um herdeiro do seu trono, para que ele pudesse abençoá-lo. Embora Ele prometesse discipliná-lo caso fosse desobediente. Sobre esse herdeiro, Deus disse: e iria construir o templo que Davi pediu para construir, e foi negado. Mesmo Deus não habitando e nada feito por mãos humanas, Ele abençoou as aflições de Davi. Ele concedeu-lhe um sucessor, o seu próprio filho Salomão, e permitiu que Salomão realizasse o sonho de seu pai, o desejo de seu pai. Mas Deus faz mais do que isso. Ele faz mais do que abençoar os nossos esforços. Ele concretiza os seus planos. Ele põe à frente o seu próprio esforço, de maneira que aquilo que fica é o que Deus quer, e não os sonhos que temos, e não os projetos e ministérios que queremos, e não a reforma do nosso jeito, e não as nossas próprias lutas, mas o plano de Deus se executando e acontecendo na história. E lá em 2 Samuel 7,16 é dito que tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quem? O trono de Davi e de Salomão? Não. Aqui é uma promessa messiânica. Aqui quem está por trás de toda essa promessa de Deus é Cristo. O que está sendo aqui prometido por Deus e é aquilo que se estabelece por Deus como expressão do seu pacto é Cristo como o Rei. E o Rei que permanecerá para sempre. O Rei que estabelecerá o reino e a casa de Deus para todo sempre. Olha quanto é muito maior do que aquilo que desejou Davi. Olha o quanto, por melhores que sejam as intenções, as boas intenções de Davi, o que Deus tem estabelecido, o que é de acordo com Deus, é completo, é perfeito. Enquanto que aquilo que era desejado por Davi era carregado de imperfeições, por melhores que fossem as intenções.
Meus irmãos, a promessa é Cristo. A promessa é o Messias, aquele que sozinho seria perfeitamente quem manteria todos os requisitos da lei e governaria para sempre. A promessa do Messias está sempre por trás das promessas encontradas na aliança davídica. Mas aqui é expressamente declarada nos versos 13 e 14. Acompanhem comigo. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. E há uma relação muito interessante aqui, porque assim como Davi está para Sião e Sião está para Davi, Cristo está para a igreja e a igreja está para Cristo. E é esse o plano, e é essa coisa segundo Deus. E é em torno disso que orbita a verdadeira religião. A verdadeira religião nunca orbitará numa obediência que é segundo as nossas intenções, mas uma obediência que é de acordo com Deus. Portanto, se você quer servir, se você quer viver uma vida de obediência, atente-se para isso. Não queira simplesmente repetir Davi, mas queira aprender de Davi. Mas queira aprender de onde ele foi-nos um grande exemplo. No seu desejo, na sua disposição santa de servir ao Senhor. Mas aprendamos da gloriosa oportunidade de aprender com aquilo que ele errou. De aprender com aquilo que foi a falha dele. E não associar disposição de obediência com boas intenções com aquilo que é segundo a prescrição de Deus. Uma obediência que é completa, uma obediência que é adequada, que é ajustada, que é verdadeira e que evidencia a maturidade na fé. É uma obediência que é de acordo com Deus. Uma obediência que é de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 6,19, este propósito, este plano de Deus fica muito claro. Paulo diz que, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o próprio ministério em questão. Nós não somos os agentes e os promotores do ministério. Nós somos o ministério, e Cristo é o ministro. Davi tinha um pensamento, por mais que ele, no Salmo 131, e isso de fato é consistente na vida dele, não desejasse coisas grandiosas demais para ele, ele desejou coisas grandes para Deus que não eram as coisas planejadas por Deus. Ele queria uma habitação para o poderoso de Jacó, para a glória de Deus, para a honra de Deus, não para a dele, Davi. Mas não era isso que Deus tinha em mente, e não é isso que Deus vem executando. Quantas vezes nós de fato somos sinceros e não queremos estar fazendo algo para que a gente seja glorificado. E aí por conta disso você empaca igual um touro, né? Quando você é censurado, quando você é exortado pela maneira de fazer as coisas fora da prescrição de Deus. E você diz, não, mas as minhas intenções são boas. Eu quero servir ao Senhor. Eu não estou querendo honra para mim. Mas entenda, Deus quer outra coisa. Não haverá obediência simplesmente pelo fato de que as suas intenções sejam boas, de que o fato que você deseja não é ser você honrado, mas Deus ser honrado. Isso não basta. Tem que ser da maneira dele. E comumente as pessoas se incomodam muito com essa verdade. Como as pessoas têm dificuldade de aceitar isso? Ah, pastor, por que não temos pastoras? Nossas irmãs são tão piedosas, nossas irmãs são tão capazes de produzir alguma coisa boa para a gente. Sim, meus irmãos, a única coisa que eu os tenho a dizer é: Deus não quer assim. Por melhores que as intenções sejam boas, por melhor que as irmãs possam ser, eu não tenho dúvida de que algumas, a grande maioria, seria capaz de fazer melhor do que os homens. Mas Deus não quis assim. Deus não quer assim. Será isso suficiente? Ah, pastor, por que não temos dança no culto? Por que não temos? Por que a gente não faz para o nosso Deus uma casa bacana?
Vamos fazer uma igreja bacana, a gente faz um teatro legal no fundo do culto, e vamos ter um culto maravilhoso, com teatro, com muita expressão de arte. É bonito, é bacana, mas Deus não quer assim. É legal você ver pessoas talentosas exercitando o seu talento. Mas Deus não quer isso. O que Deus quer está em curso, está sendo executado. É a simplicidade do Evangelho, é a simplicidade da vida da igreja, é a simplicidade da verdadeira religião na expressão gloriosa do Cristo vivo. Ah não, pastor, mas a nossa igreja podia ter um salãozão bem grande, e a gente tem um lindo coral que parece os corais de anjos. Sim, meus irmãos, Deus não quer isso. Deus quer a simplicidade do Evangelho na glória que Ele não compartilha. Por que que o cântico sacerdotal é tão perigoso? Porque ele transforma pessoas em estrelas. Por que que colocar um cantor, uma cantora lírica num culto, cantando lindamente, é algo tão perigoso? Porque Deus não quer. Porque o que Deus quer é que haja proeminência de Cristo, e portanto, da palavra revelada, do Logos de Deus, do próprio Cristo, no culto. É isso que Deus quer. Por melhores que sejam as nossas intenções em querer colaborar com o ministério de Deus, o ministério de Deus é do jeito que Ele quer. E aí nesse sentido é que nós vemos um ministério confirmado, um juramento confirmado, o juramento pactual de Deus confirmado. Os versos finais são ansiosos quanto à esperança da volta da vida do Senhor Jesus Cristo, que tomará o seu trono, o trono de Davi. É a resposta de Deus à oração de Salomão. Salomão, nos versos 8 e 9, vejam só. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. E qual que é a resposta de Deus? Não é do jeito deles. É com Cristo, é com a igreja. É com a obra de Cristo sendo realizada, sendo satisfeita, sendo cumprida. Em Efésios capítulo 3, verso 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Enquanto Lutero, enquanto os pré-reformadores, enquanto lá o ganso, John Hus, queimado na fogueira, queriam reformar a igreja de Roma, Deus é infinitamente glorioso. Ele é glorioso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. E o que Ele fez? Ele não reformou uma coisa estrongosa, medonha, na qual se tornou a igreja de Roma. Ele fez a igreja dele brotar na reforma protestante bela e pura, lutando por seus pecados, é claro, mas muito longe de ser aquela coisa horrorosa que se tornou a igreja de Roma. Deus sempre faz muito mais do que nós costumamos imaginar e pensar. Enquanto nós queremos servir com o ministério de dança na igreja, lindíssimo, maravilhoso, Deus faz muito mais do que a nossa criatividade é capaz de conceber e pensar. E então Ele tira o ministério de dança e coloca a simplicidade da palavra de Cristo, mas no lugar onde Cristo majestosamente ocupa toda a expressão dos nossos olhos, dos olhos das nossas almas. O amado das nossas almas não divide a honra e a glória dele com atos teatrais, com produções artísticas, com aquilo que o talento humano, que a invenção humana, que as sugestões humanas são capazes de produzir. Há apenas um encantamento no culto que é segundo Deus: Cristo. É a única coisa que comove as nossas almas, é a única coisa que encanta as nossas almas, é a única coisa que cativa os nossos corações: Cristo. De maneira que assim, do jeito de Deus, você não vai ser pego depois do culto na casa de fulano e falando assim: nossa, como o ministério de dança hoje foi maravilhoso, você viu como a irmã dança bem? Ao invés disso, você vai estar dizendo: nossa, como Cristo é maravilhoso.
Você ouviu a palavra lida, o Cristo pregado, os nossos corações cativados por Ele. Meus irmãos, é por isso que o cristianismo ele é extremamente proposicional, verbal. E por que Roma errou tanto? Porque Roma caminhou pelo caminho da desobediência, enquanto a verdadeira religião caminha pelo caminho da obediência. E a obediência é de acordo com Deus. No momento certo, centenas de anos após a linhagem de Davi, esta promessa de Deus foi estabelecida. Cristo veio a esta terra. Apenas no momento em que a dinastia davídica pareceu perder o trono, Cristo veio proclamar que o reino, o seu reino, estava à mão. Em Cristo, o juramento que Deus fez com Davi continua sempre a ser cumprido. O descendente de Davi continua como rei e cabeça da igreja, e ele governa e reina hoje através dos corações de seu povo. Você vê, meus irmãos, que as relações da antiga aliança de Deus com o seu povo eram meras sombras da realidade do reino de Deus para vir. E hoje Cristo é a realização de todas essas sombras e de todas essas promessas. Esses pactos antigos, eles existiam porque eles apontavam para aquilo que nós experimentamos hoje, que são as novas bênçãos em Cristo, consumadas por Ele. E a resposta à oração de Salomão é Ele, Cristo, estabelecido como o Rei da igreja. Igreja que é a casa do poderoso de Jacó. Igreja que é o lugar da habitação do Todo-Poderoso de Jacó. Deus está entre nós. Deus é o motivo de estarmos aqui. Deus é a razão desse culto, razão das nossas vidas e a razão de andarmos juntos. E essa é a promessa cumprida. Aquilo que era o desejo do coração de Salomão, aquilo que era o desejo do coração de seu pai Davi, foram infinitamente mais satisfeitas e realizadas por Deus do que eles eram capazes de imaginar, de pensar e de pedir. Portanto, as muitas mudanças, reformas, as coisas que queremos para a vida da igreja, do ministério da igreja, precisam ser depositadas, todas as nossas intenções e confianças, aos pés do Todo-Poderoso, para que a nossa obediência seja de acordo com Ele, do jeito dele. Que a nossa igreja, que as nossas aspirações para o nosso serviço santo ao Senhor, nesta casa de oração, nesta casa do Deus poderoso de Jacó, seja de uma obediência segundo Deus. Que não queremos a igreja como nós queremos, porque a igreja será como Deus quer. Que não queiramos mudar os irmãos ou mudarmos a igreja com as melhores das nossas intenções, de uma maneira desobediente, mas que procedamos em tudo com as melhores das nossas intenções, de acordo com aquilo que Deus prescreveu, daquilo que Deus estabeleceu. Portanto, meus irmãos, não há e não haverá obediência nem piedade com melhores das intenções, se procedemos de uma maneira diferente da maneira estabelecida por Deus. Mas há algumas bênçãos aqui que eu gostaria de concluir a respeito delas. Bênçãos que são provenientes desse cumprimento da promessa de Deus. A primeira nós encontramos nos versos 15 e 16. Diz: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Essa é a bênção da obediência, a primeira delas, a provisão. O Senhor prometeu abastecer a todos e satisfazer a necessidade dos pobres com pão. No Salmo 37, 25, que nós cantamos um trecho dele agora há pouco, diz que eu fui moço e agora sou velho, mas eu não vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A vida de obediência é bênção. A obediência de acordo com Deus é bênção, e uma delas é a bênção da provisão.
Isso não significa que nós não iremos passar por lutas, por dificuldades, como muitos cristãos estão passando o mundo afora. Mas o fato é que Deus haverá de suprir aquilo que nós temos necessidade. Será da maneira dele, do jeito dele, e isso será grandemente abençoador das nossas vidas. O fato é que nós estamos seguros em Deus. Em Cristo nós podemos nos refugiar. Em Deus nós podemos estar certos e garantidos quanto à providência e quanto ao cuidado de tudo quanto precisamos. A outra bênção está no verso 17, diz: ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. A outra bênção que o Senhor nos promete aqui, e que Ele satisfaz, e tem satisfeito o seu povo, é quanto à força. Deus promete estabelecer o seu trono em Sião. Spurgeon sobre isso disse que o Senhor escolheu o seu povo. Assim eles são o seu povo. Ele escolheu a igreja, e é isso que faz com que ela seja o que ela é. Como Davi é para Sião, Sião é para Davi. Os interesses de Cristo e o seu povo também são mútuos. Estão intrinsecamente relacionados. O nosso interesse é o interesse de Cristo. E o interesse de Cristo é o nosso interesse. De maneira que quando o texto fala da força de Davi, está falando da força de Cristo, a força do povo de Deus. Esse é o motor de toda a nossa vida, até da nossa própria obediência. Por que nós obedecemos? Porque Ele nos faz obedecer. Meus irmãos, no verso 18 fala ainda de uma bênção maravilhosa, que é ainda um desdobramento dessa força. Ele diz: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas Ele florescerá a sua coroa. Nós somos militantes, somos uma igreja militante do Senhor, mas nós seremos a igreja triunfante. Por quê? Porque Ele é o nosso Cristo, victus, sempre invictus. Cristo venceu e não conheceu a derrota e nunca conhecerá a derrota. A sua força será para nós triunfo. E é nisso que deve residir toda a nossa disposição de obediência. É preciso se permitir conduzir da maneira de Deus, do jeito de Deus, confiar no modo como Ele estabelece as coisas. Por quê? Porque Ele é tudo em nós e tudo para nós. Não há maneira de se alcançar todas essas coisas por vias tortas, pelas nossas maneiras. Essa é a aliança de Deus com Davi e a sua realização. O verso 11 diz que o Senhor jurou a Davi uma verdade da qual ele jamais vai voltar. Nós observamos em toda a Escritura o quanto Deus é certo e firme em realizar suas promessas, em concluir seus projetos, em conduzir-nos da maneira como Ele quer nos conduzir. E isso deve ser motivação, isso deve ser ânimo e encorajamento para a obediência de vocês. Eu gostaria de concluir com algumas perguntas. A primeira delas é: você obedece a Deus como Ele prescreveu? Você tem um zelo adequado para com a obra de Deus? Não apenas no sentido de boas intenções, mas de proceder e fazer as coisas de uma maneira digna de Deus, ou seja, de acordo com o que Ele estabeleceu. E aqui eu gostaria de me dirigir a todos vocês em particular. As mulheres, que muitas vezes lutam contra o ensino bíblico da submissão. Entendam, não se trata apenas de serem obedientes aos seus maridos, de serem submissas a Ele, mas de obedecerem a Deus. De entender que a vontade de Deus é perfeita, e que se Ele quis estabelecer que vocês devessem submissão, obediência aos seus maridos, então isso é perfeito. Aos maridos, vocês são líderes da casa de vocês, vocês estão exercendo o papel estabelecido por Deus para a vida de vocês, quanto a todas as responsabilidades por Ele estabelecidas, como ser o sacerdote de suas casas, o pastor de suas famílias. Ou vocês têm achado uma maneira mais interessante, entre aspas, um jeito seu de se conduzir quanto a estas coisas?
entenda que não há bênção nisso. A bênção reside em ser como Deus diz que tem que ser. Faça do jeito dele e você verá a bênção da provisão, da força e do triunfo do seu lar. Aos jovens que devem obediência aos pais, aos seus líderes, aqueles que governam, assim como todos. Entendam que a grande bênção em se proceder na casa de Deus, no meio do povo de Deus, na família, de uma maneira que seja como Deus estabeleceu, e não da maneira que é mais fácil para vocês. Encontrem o caminho da obediência, que é segundo Deus, que é de acordo com Deus, e vocês verão as grandes bênçãos que nos acompanham na vida, esta obediência. Spurgeon diz que o Senhor mostra a aceitação do que queremos fazer, permitindo-nos fazer outra coisa que é melhor para nós e que o honra mais. Lá em Provérbios 21:1 diz que ele triunfa sobre o coração do rei como ribeiros de águas. Deus haverá de fazer sua vontade, se curvar à vontade dele. Confie nisso. Confie no fato de que o triunfo da vontade de Deus sobre as nossas vidas é doce, é suave, é abençoador. Eu tenho tido a enorme alegria de conversar com crentes que estão descobrindo esta ortodoxia humilde, esta ortodoxia submissa, e têm deixado de serem os pitbulls da fé. Mulheres que estão se curvando à verdade bíblica da submissão e que têm nos relatado, nos falado da alegria, da bênção que elas têm encontrado em suas vidas. Pastor, como tem sido um alívio, uma paz ao meu coração, um conforto enorme descobrir esse caminho da vida piedosa, da obediência no lar. Homens que também estão descobrindo isso, um pouquinho mais lento e mais devagar do que as mulheres. Isso é um desafio para vocês. Jovens que estão descobrindo a bênção da obediência e que muitas coisas que para eles eram difíceis estão se tornando mais fáceis. Por quê? Porque, gente, o triunfo de Deus para a nossa vontade é sempre doce, alegre, prazeroso. Deus não traz gosto amargo à boca daqueles que obedecem, mas traz um sorriso, uma paz, um alento, uma esperança, um ânimo renovador ao coração de todo aquele que descobre o caminho da obediência. Você sabe o custo do discipulado? Se você está realmente indo para fora de Deus, para a desobediência, saiba que há um grave custo envolvido nisso. Deus ordenou à igreja que a cruz é o caminho para a vitória e a morte é o caminho para a vida. Então, de fato, as coisas não serão fáceis até que sintamos esse gosto suave e agradável. Há um custo nesse discipulado, há um custo de renúncia, há um custo de entregar-se à cruz, de morrermos para nós mesmos, de deixarmos o orgulho. Quando você vai achar fácil matar o orgulho, vencer o orgulho? Nunca é fácil a luta contra o orgulho. Mas quando o orgulho morre, quando ele é vencido, há grande bênção e alegria nisso. Quando a nossa luta com a desobediência é travada na cruz, na morte para nós mesmos, viveremos em Cristo. E nisso, nas piores circunstâncias, haverá louvor nos nossos lábios. Muitos de nós não conseguem entender como é que Paulo e Silas louvaram e adoraram naquela prisão. Mas é isso que acontece com corações obedientes. Há alegria, há júbilo nos corações sob quaisquer circunstâncias. Essa é a vida das pessoas obedientes. Quando nós obedecemos a Deus, não há ira, não há zanga, não há raiva, mas alegria e contentamento com as coisas como Deus quer, do jeito que Ele quer. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, abençoa as nossas almas, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós, em vários momentos, temos sido desobedientes ao Senhor. Nós temos feito as coisas do nosso jeito, à nossa maneira. Muitas vezes as nossas intenções são boas, outras não.
Mas ensina-nos, ó Pai, a respeito daquilo que a Tua palavra nos expõe, nos exorta, de que por mais que queiramos as coisas e que queiramos coisas que glorificam o Teu nome, o caminho da verdadeira religião, da verdadeira obediência é o Teu conhecimento, é saber o que Deus é e o que Deus quer, é fazer segundo o jeito estabelecido por Ti, ó Pai. Que essa seja a melhor das nossas intenções para com a igreja do Senhor. Que tudo o que fizermos e como fizermos esteja sujeito a esta regra. A fazer como o Senhor estabeleceu. Que nas nossas casas também sejam assim. Que nós venhamos a fazer como o Senhor quer. Que as mulheres não queiram lidar com o pecado dos seus maridos com desobediência, com insubmissão, mas do jeito do Senhor, santificando lá, orando, clamando e confiando no Senhor, não querendo ser os homens da casa. Que os homens não possam lidar com a desobediência, com a insubmissão, com os pecados de suas mulheres, de uma maneira abusiva, de uma maneira violenta, agressiva, de uma maneira que é segundo o homem, mas que eles possam ser como Cristo em relação à igreja. Que eles possam promover a liderança no lar, promover o pastoreio do lar, como Cristo promove o pastoreio da igreja. Segundo a forma como o Senhor estabeleceu. A Tua própria palavra nos recomenda, ó Pai, que nós como pais não devemos levar os nossos filhos à ira, mas antes pastorear os seus corações, como Cristo faz conosco. Ganhar-nos pelo Evangelho e não pela força bruta. Santifica os nossos lares, ó Pai. Estabelece em nossas casas o método, a maneira do Senhor. Que lá nós encontremos uma obediência que seja segundo, de acordo com o Senhor. Que tudo e todas as maneiras e soluções que buscarmos seja de acordo com aquilo que o Senhor prescreve. E não o jeitinho que nós achamos que é melhor. Que nas relações interpessoais, que no desejo de reformar e de melhorar a nossa igreja, que tudo e a maneira de procedermos em relação a todas as coisas seja sempre não atentando parte da Tua lei, mas toda a Tua lei. Que a nossa mútua exortação seja em atenção não apenas ao desejo de exortar, mas ao ordenada prática do amor. Que o ensino da verdade não esteja dissociada de se andar em amor uns com os outros, de se promover o amor uns aos outros no estímulo às boas obras. Que não seja parte do conselho de Deus aquilo que nós usamos, mas que todo o conselho de Deus esteja sempre orientando aquilo que fazemos. E assim, ó Deus, nós confiamos que o Senhor nos ensinará cada dia mais o caminho da obediência que é segundo e que é de acordo com o Senhor. Essa é a expressão da verdadeira religião, e nós reconhecemos isso e te clamamos. Ó Deus, nós queremos viver assim. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.